Olá, boa noite. Bem-vindos ao MASA. Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje, dia 3 de julho de 2020. Boa noite, Enane. Tudo bem? Bem-vindos. Vamos entrando, começando nossa noite de hoje. Hoje é uma noite de sexta-feira, 3 de março, com a nossa proposta. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos começando a nossa noite de hoje, a nossa conversa. Nossa conversa hoje foi a pedidos, né? Então, uma live a pedidos que a gente não conseguiu encerrar todas as perguntas para a doutora Ana, da Vigilância. E aí, já já ela está chegando para a gente trabalhar em cima das nossas dúvidas aqui. E você que está entrando, que tiver dúvidas, pode ir enviando por aqui, não é? Então, boa noite a toda a equipe, boa noite, Thaís, boa noite, Emily. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Hoje a gente está num cenário diferente, não é? Então, é um dia muito especial, dia 3 de julho, onde a gente vai receber a nossa amiga doutora Ana, da Epidemiologia da CESPA. Nesse momento a gente agradece, aproveita para agradecer o apoio da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências da Saúde, do GETISP, da Abrasco, né, falando que nós somos um grupo que trabalha as questões da saúde coletiva. Olá, boa noite, vamos chegando. Boa noite, Igor. Boa noite, boa noite, Marcele, bem-vinda. Então, chamo os amigos para participarem aqui, para trazerem as dúvidas. Então, como eu falava, nós também somos um grupo representando aqui o GETISP. O GETISP é o grupo de trabalho da Abrasco de Informação em Saúde das populações, onde eu sou um dos membros que represento aqui na região norte. Então, venham trabalhar conosco, venham propor ideias, propor temas, não é? Aproveito para falar que já estamos com temas até agosto. E aí a sua participação é muito importante para trazer as tendências, né? O que a gente quer ouvir, o que a gente pode discutir. Boa noite, Ana Campos. Boa noite, Letícia. Bem-vinda, Natália. Bem-vinda, Lu. Como surgiu a proposta de hoje? Justamente porque quando a gente foi apresentar os aspectos epidemiológicos, os dados da vigilância em saúde em relação ao Covid, muitas dúvidas surgiram. Então, nós não só, né, que a gente não está transmitindo somente para o estado do Pará, mas para outros estados, todo mundo pode estar vendo a gente, que vejam mesmo. Mas a nossa dúvida e o nosso acompanhamento é sobre o monitoramento da pandemia. Onde estamos, como estamos. Então, a professora Ana Lúcia chegou. Vamos chamá-la para participar conosco, né, desse panorama dos nossos casos. Então, falamos também sobre o apagão. Lembra que a gente teve um apagão dos dados? Então, hoje a gente tem plataforma do CONAS, tem rede do consórcio de imprensa, tem dados do Ministério da Saúde, cada secretaria também está publicando seus dados. Isso às vezes confunde, não é? E é justamente o nosso papel enquanto universidade, enquanto grupo de pesquisa, de tirar esses fatores de confusão. Vamos compreender de fato como esses dados podem afetar o nosso dia a dia, a nossa rotina, não é? Então, a Ana Lúcia está conseguindo entrar. Aproveitem agora também o nosso conteúdo, está disponível. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Leon. Nosso conteúdo também fica disponível no YouTube. Então, aproveitem para seguir a gente, deixar o seu comentário, deixar o seu comentário lá no YouTube, no Facebook, todas as redes. Nós procuramos democratizar e deixar as informações que às vezes nem todo mundo consegue acompanhar e participar um momento aqui, e a gente deixa o conteúdo disponível para que você acesse em breve, né? Lembrando que semana que vem o Masa vai fazer 2 lives diferentes, uma na terça e uma na sexta, e com temas assim muito instigantes, não é? Então já vou adiantando aqui, como dizem os jovens que nos ouvem pelo mundo, vou dando spoiler. Na terça-feira haverão convidados que vão trabalhar sobre a saúde mental em tempos de
pandemia. Então, como a saúde mental, não é? E como ela afeta, como que estamos sentindo. Então, os convidados vão discutir isso. E na sexta-feira, vamos discutir sobre o diagnóstico do câncer, também em tempos de pandemia. Ou seja, todos os nossos assuntos, boa noite, Andresa, boa noite, Ivanete, todos os nossos assuntos têm sido relacionados acerca do que a gente está vivendo aqui enquanto pandemia, né? Então vamos aguardando um pouquinho mais, via direto aqui pelo Instagram, como também pode mandar pelas nossas outras redes, que se não der tempo da gente responder aqui hoje, a gente responde em breve. Tem uma área do nosso Insta que nós deixamos disponíveis as respostas, perguntas e respostas. Então, se você acessar lá, né, uma pergunta que você fez, deixou registrado e a gente não respondeu na última live, nós já deixamos os conteúdos respondidos. Então, pode procurar lá a sua pergunta, tá? A pergunta e a resposta elaborada pela nossa equipe em parceria com as pessoas que já foram entrevistadas, tá bom? Boa noite, Jéssica. Aí, chegou a nossa professora. Parece que finalmente. Boa noite, doutora Ana. Tudo bem? Que bom Boa que a gente noite. pôde se encontrar agora de novo, né? Então, falei, Pois é. gente, foram tantas perguntas, tantas necessidades de falar, mas a gente precisa de falar novamente com a professora, né? Então, estamos aqui. Vamos Bem-vinda. tentar responder algumas perguntas. Vamos sim. E aí, a primeira coisa, né? Bem-vinda ao nosso grupo de novo, à nossa live. E aí, conta para nós como está o panorama geral dos casos, né, da epidemiologia do estado do Pará hoje, considerando que a gente já tem 15 dias que nós conversamos, né? O que Isso. mudou, como estão as evoluções? O boletim que a gente trabalha hoje à tarde, né? Ele estava Uhum, com 110.411, eu não sei se foi atualizado agora à noite, né? Que eles fazem 19 horas, eu não li. Mas a gente uhum, estava com 110.411 casos confirmados, 95.333 recuperados, 5.050 óbitos, uma letalidade de 4,57% no estado e uma taxa de mortalidade de 58,2 por 100 mil habitantes. que essa, E uma inclusive, foi uma incidência das perguntas, né? das perguntas, Foi. e a incidência é de 12 por mil habitantes. Então, assim, a gente continua tendo notificação de casos, mas muitos casos, conforme eu falei na última, né, no nosso último encontro, são muitos casos que são diagnosticados tardiamente, Uhum. muitos Ainda pelo teste continua rápido. chegando tardiamente. Continua, porque os municípios eles continuam fazendo, né, as avaliações, utilizando é, teste rápido, e aí o teste rápido ele só faz o diagnóstico da pessoa depois que a pessoa já tá sem os sintomas, já está curado praticamente. Então, a gente tem ainda a notificação de casos, em proporção de casos, continua Belém com uma maior proporção de casos, depois Parauapebas, porque é um município que está fazendo testagem, né? Pronto, já A gente seria a minha sempre pergunta. Por que Paraupebas em segundo lugar, não é? porque ele está Porque. fazendo testagem em massa praticamente, né? A gente Uhum, sempre diz, em epidemiologia, quem procura acha. uhum, Né? A questão do silêncio epidemiológico de um local que não tem notificação, a gente sempre tem que suspeitar, em vez de dizer que é muito bom, que é maravilhoso, suspeite que tem alguma coisa que pode não estar sendo divulgado. Depois tem Ananindeua e Marabá. Então, a gente tem 2 municípios da região metropolitana e tem 2 municípios que estão testando muito a população. Né? uhum, Aí, com relação aos óbitos, também a maior proporção é Belém, depois Ananindeua, Castanhal, com relação à proporção, Santarém e Marabá. uhum. É. Entendeu?
A gente tem certo. muito a questão de que a gente diz que a curva, né? Até uma pergunta, eu acho que teve também, que a curva na região metropolitana ela realmente vem reduzindo, mas a Uhum. gente tem o que a gente chama de interiorização, que são os Isso. casos agora, a curva aumentando em determinadas regiões, em determinados municípios. Uhum. Então, essa interiorização, na perspectiva da Secretaria do Estado de Saúde, ela tende ainda a aumentar para todas as regiões? Como está a distribuição dessa interiorização no Estado? Olha, a gente tem 3 regiões agora que estão com uma incidência maior de casos. Então, o Pará ele é dividido em 13 regiões de saúde. E a região que tem uma incidência maior nesse momento é Carajás, que está com 19,94 por mil habitantes, por conta muito do município de Parapebas, por causa da testagem. Sim. A região do Tapajós, que está com 16,56 por mil habitantes. Aí quem puxa essa incidência para o Tapajós é o município de Itaituba. E o Tocantins, que tem 15,36 por conta dos municípios de Abaetetuba e Barcarena. Sim. E Então, a aí, gente acha que... Sim, diga. não, eu ia lhe perguntar isso. As regionais, né, do interior estão assim com dificuldade, com atraso ainda na notificação de chegar, de encaminhar? Dos municípios do interior, você diz que existe alguma diferença entre aqui a região metropolitana na demora dos municípios mais para o interior ou não? Isso está acontecendo igualmente? A demora, Depende. gente. Não, isso é muito relativo, depende muito do município, né? Por exemplo, os municípios do Marajó, eles têm muito mais dificuldade, porque as ações deles, em Marajó, por exemplo, Cametá, eu converso com a enfermeira de lá, ela diz, Ana, a gente tem muitas ilhas, então a gente vai fazer essas ações, essa avaliação e o teste rápido nas ilhas. Eles passam o dia todo. Tem no Marajó, eles vão e passam a semana toda. Então, só no retorno é que eles digitam as notificações. Uhum, Então, as dificuldades, elas são assim, diferentes de um município para o outro. Por exemplo, Parauapebas, ele está fazendo testagem de quase toda a população, mas ele tem uma estrutura que é ali na cidade, ele não tem essa necessidade de acesso, de horas de barco, de horas de carro. Então, uhum, depende muito de como é a concentração da população, se é muito zona urbana, se é muito zona rural, uhum. como é o acesso, quantos dias de Então, viagem, dessas dificuldades todas. a questão assim da dificuldade do acesso, que é a questão geográfica mesmo, não é? Então, geográfica de fazer todo o deslocamento e retornar impacta diretamente nesse fluxo da informação, não é? Sim, sim, porque eles não têm como digitar lá, né? Apesar de Uhum, que o sistema ele é online, mas ele precisa de internet, ele precisa pelo menos de um computador, um notebook, e uhum, eles não têm como uhum. levar isso, né? Eles não têm esse acesso. Então é Até isso. é. E aí vamos iniciando então algumas perguntas aqui. Tem das informações e aí você vai acrescentando o que Tá você bem. preparou, tá certo? Então, uma pergunta que foi falada, né? Que foi muito falado quando a gente teve a nossa primeiro encontro sobre o apagão de dados, né? Do caso de Covid do sistema de informação. Então, como você, enquanto vigilância epidemiológica do Estado, entende a importância da divulgação pública de transparência desses dados, né? Qual que é o olhar da epidemiologia sobre esse apagão que ocorreu e dessa importância de divulgar o dado real que representa dos agravos de saúde pública? Na verdade, o apagão do Ministério, né? Isso. Vocês falam. Isso, É a assim, pergunta é essa. Então, como que o Estado viu epidemiologia, isso e lidou com essas questões? pois é, para a epidemiologia, a informação ela é essencial, né? Eu até falei também da vez passada, tudo a gente parte da informação. Ela que dá todo o embasamento para a ação, para o monitoramento, para o planejamento, e elas precisam ser divulgadas. Então, não tem. Eu também falo assim, olha, às vezes
não divulgar ou não fazer investigação, não buscar realmente a informação correta, fidedigna, oportuna, é como se a gente estivesse varrendo o lixo e jogando para baixo do tapete. E um dia o vento dá e esse tapete levanta e o lixo todo sai, que é justamente a questão das epidemias, né, da mortalidade. Então, a informação ela é essencial para tudo na vigilância. Eu digo nem só na vigilância, em toda a área da saúde, né? Sim. Ninguém deveria na vida fazer um planejamento sem saber as informações verdadeiras, sem conhecer os indicadores, para ver aonde realmente que a dificuldade é maior, aonde precisa ser priorizado. Então, o apagão, de maneira geral, qualquer informação que ela não é divulgada de maneira correta, é prejudicial para tudo, né? Para a questão não só do controle da doença, mas para a questão de priorizar as ações. Enfim, isso é muito ruim. Agora, o Estado, na verdade, a maioria dos estados, eles têm uma plataforma que se chama Transparência, é o Covid, né? Isso. Covid-19 e a... Pelo Prodepa, não é? Aqui no estado. Do Isso, estado. pela Prodep, aqui no Estado. Então, o Estado sempre procurou divulgar essas informações, por mais que às Uhum. vezes elas não sejam entendidas, né? Porque a gente Sim. divulga de uma maneira, acha que tem que ser de outra, É, mas que a gente vê isso, assim, cada lugar, né? A plataforma do CONAS divulga de uma maneira, aí o portal do isso. Covid de uma maneira, do Ministério, o Estado, cada Estado está desenvolvendo uma produção, e isso fica confuso mesmo às vezes o estudante de pós-graduação, o residente que está nos ouvindo, não é? Então, qual informação? Hoje mesmo, na hora que eu fui pegar os dados, né? No CONAS ainda está Uhum. atualizado de ontem. Né, no site do Ministério, então cada um vai atualizar numa hora. Então, aí, o É, que hoje a gente conta com 5.069 óbitos na plataforma do Estado, lá ainda está com 5.050. E aí, às isso. vezes, para o leigo, para quem não entende o caminho da epidemiologia, né, e não vê também o que está nessa lógica por trás da não informação, né, de mostrar placar da vida ao invés de um boletim epidemiológico de fato, então fica Uhum. confuso, né? Por isso que vem a pergunta aí, e esse apagão, e esse manejo de dados, como é que fica, né? Como é que faz? Então o Estado E ele às sempre vezes manteve aberto. ela sempre manteve, e os dados, e a busca, a investigação. Tudo que a gente consegue buscar de informação, de cruzar banco de dados, enfim, de resultados mesmo de investigação, a gente notifica, né? A gente Uhum. registra no sistema, pede que o município registre o máximo possível. Sim. Lógico que a gente sabe que não é 100% da notificação que a gente tem, não é a verdade exata. Mas a gente Uhum. entende que numa pandemia é muito difícil se conseguir contar todos os casos. Mas sempre tem que se buscar notificar o máximo que puder. Sim. Tudo que for Nossa. possível fazer. E com maior preenchimento de dados, né? Vamos reforçar aqui aquilo que a gente falou, que quanto mais Aham, dados estarem preenchidos, melhor, não é? Então tá. todas as variáveis. Todas as variáveis. Vamos preencher a questão da cor, não é? Porque a gente precisa de discutir essas questões da desigualdade. Aí eu vou fazer uma Isso. inversão da pergunta que tinham colocado, já que a gente está falando de variáveis, em relação a se há um monitoramento e um controle em relação aos povos indígenas e ribeirinhos do estado, né? Você falou das ilhas, tem algum local que isso está sendo filtrado, analisado? Como está? Há uma diferença de letalidade, de coeficiente de mortalidade nessas populações, o indígena e o ribeirinho? Olha, o ribeirinho, ele acaba não tendo o município, talvez ele tenha um acesso melhor a essas informações. O Estado ele não tem separado a população ribeirinha. A gente tem a população indígena, né? Porque todos os casos que são indígenas e que são notificados, que são, lógico, quando a variável raça, né, Sim.
é marcado lá que é indígena, a gente, a gente consegue sim fazer o monitoramento. Mas a gente está trabalhando muito em parceria com os distritos sanitários especiais indígenas. Eles são cadastrados, eles têm login, receberam treinamento, para eles fazerem a digitação, para que essas informações fiquem o mais próximo possível. Tanto é que a gente tem assim recebido várias notificações da população indígena. Não Uhum. só que o município faz, mas que o distrito sanitário, lá na aldeia, por exemplo, quando eles estão testando os indígenas, e eles estão, às vezes o indígena nem sai da aldeia, mas lá mesmo eles preenchem a ficha e o próprio técnico do distrito, ele digita no sistema. Então, a Sim. gente já estabeleceu essa parceria para que a gente possa contar o mais rápido possível. Mas tem a Então, grande dificuldade também de que eles estão lá na aldeia, eles passam 15 dias, aí quando eles voltam, é que eles trazem essas fichas para digitar, mas tem entendeu? esse dado e aí dá, mas há uma diferença na taxa de letalidade? Vocês têm alguma análise já? Não, está contando o total de óbitos, de casos confirmados, de quais são os municípios, nesse sentido. Assim Aham. como Em a relação gente quilombola, né? A gente recebe também quilombola, muitas exato. perguntas. Ia te perguntar do Isso. quilombola. Então, os Pronto, quilombolas, já a está gente não adivinhando os tem. pensamentos. É. Não sei. É porque os quilombolas, a gente tem lá na ficha, é a cor negra. Mas não diz, a não ser que coloque lá no endereço que mora, né? Onde reside. Mas se colocar só o município e não fechar direito, a gente não consegue. No banco, a gente sabe quantos são negros que tem na variável e que pode ser Uhum, marcada. Mas que reside, né, que a população quilombola, a gente não tem específico. entendi. Em nenhum dos sistemas, nem De- do Depois que a variável monitoramento. entrou, ela começou a ser alimentada, mas mesmo assim ainda precisa desse É, reforço. e Principalmente nós agora, estando aqui em relação a povos tradicionais da Amazônia, né, é algo que precisa ser marcado, isso, ser cuidado ali. isso. E agora a variável raça, raça e cor, ela é uma variável obrigatória no ESUS. Se não tiver, a gente não consegue Não avança. inserir a ficha no ESUS, não avança, Aham. entendeu? Muito bom, importante, né? Porque é uma demarcação importante para a gente depois fazer as análises dos impactos aí de desigualdades sociais, econômicas, né? Isso. Da cor. E aí tem uma outra pergunta. Em relação à curva de casos, né, segundo a CESPA, a região metropolitana já deixou de ser o pico, já passou o pico na região metropolitana, né? E esse processo da segunda onda, da falada segunda onda, né, ela vem acontecer, vai acontecer, qual que é a fala e a previsão da CESPA? A nossa curva, o pico da curva na região metropolitana, ela já aconteceu. E ela foi no final de abril, estamos em junho, né? Final de Julho, abril, começo de 3 maio. de julho hoje. Segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio. Foi o nosso pior período. E a partir daí os casos começaram a reduzir. Então, a gente, nesse momento, a nossa curva não está realmente, ela está baixa. Vai ter segunda onda? Uma pergunta que não tem como a gente É, dizer se vai ou não. que as Existe, pessoas vêm fazendo, né? pois eu já ia dizer, existe muitas possibilidades, mas vai depender muito do comportamento da população. E aí me preocupa, porque eu acho que o paraense não está levando a sério. A Por gente que, vê professora? que Por que você acha isso? a gente vê na rua, né? A gente vê que as pessoas não usam máscara, que eles saem, vão para o shopping a família toda, vão para o supermercado, não tem mais cuidado, a gente vê muita gente não usando máscara, muita gente na rua, enfim, tentando uma vida normal, né? Buscando aquela vida normal. E E agora aí, chegando isso julho, né?
vai chegando E agora julho, o chegando, nosso verão. vai todo mundo para a praia. E aí não tem mais máscara. Minha irmã me perguntou hoje, Ana, sabe o que eu estou pensando? Como é que as pessoas vão para a praia de máscara? Vai ficar a marca da máscara, não te preocupa que elas não vão de máscara. Elas vão tirar a máscara, lógico, né? Então, Tá com a máscara, a marca igual da máscara. no bar, né? Tô Então, indo pro máscara. pois é, então, e a minha preocupação é assim, a gente sabe que o vírus continua, né? Que tem a questão da interiorização. Então, no período de férias, as pessoas vão muito para onde estão acontecendo os casos e as pessoas desses municípios também vêm para cá. Então, é possível acontecer uma segunda onda? É. Neste momento, tem alguma coisa na curva que diga que vai caminhar para a segunda onda? Não, Não. né? Tudo que eu falei são preocupações. Se a gente olhar estatisticamente, matematicamente, epidemiologicamente, assim, olhando a curva, a gente Já acha passou. que não. Uhum. Mas a gente tem essas preocupações de que é possível, porque nem todo mundo ainda foi infectado. É. E aí tem uma pergunta. É, como vivemos agora a interiorização da epidemia no estado, caso que Belém continua sendo a retaguarda para muitos municípios, né? Esses casos do interior podem vir aqui para Belém e ter algum outro impacto no sistema de saúde? Pois é, essa região, quando o Estado ele fez uma divisão para ir liberando as ações, né, as atividades, ele fez uma divisão de acordo com o serviço de regulação do Estado. Então, os municípios, por exemplo, que a referência deles é o hospital aqui, Belém, aí essas regiões formaram um grupo. Aí os municípios da outra região, por exemplo, que a referência deles é Marabá, eles formam outro grupo, justamente para que a avaliação de como será liberada essas atividades não se conte só pelo número de casos, mas se conte por outros fatores. Por exemplo, proporção da população que está fazendo, que foi testada. Então, existe critério, tem que ser acima de 1%, abaixo está muito ruim. Questão de profissionais de saúde que ficaram doentes. E a questão de leitos, da disponibilidade de leito. Então, existe, no plano de contingência do Estado, existe essa divisão dos leitos justamente para não ter essa Essa explosão que teve migração toda aqui. de. E que não venha todo mundo para cá, mas que cada região tenha o seu serviço, a sua rede de referência. Entendeu? Mas aí Entendi. também tem ações que estão indo para o interior, tipo os serviços volantes, que acabam indo e auxiliando os municípios. Sim. Professora, tem uma outra pergunta, assim, que a pessoa que já teve Covid, mas ela mesma, ela pelos sintomas e teve um familiar em casa, ela teve Covid, já teve a cura, ela pode fazer a ficha de notificação dela? Pergunta é essa. A pessoa já teve Covid, não teve assistência, não foi na saúde, mas ela acha, né, todos os sintomas de ter tido. Tomou as medicações, assim, como até o se momento, procede a notificação? a notificação, ela pode notificar enquanto suspeita, mas para confirmar que ela teve, a gente tem 3 critérios, tá? O critério de laboratório, que é quem faz o PCR enquanto está doente, né? O critério sorológico, o teste rápido, que faz depois de 7 dias, e, enfim, quando já para pesquisar anticorpos, e o critério e o clínico epidemiológico, que é aquele indivíduo que teve sintomas, não conseguiu fazer exames, e ele confirmadamente, ele entrou em contato com alguém que fez o exame e o exame testou positivo. Ele entrou em contato nos últimos 7 dias antes dos sintomas dele com alguém que testou positivo. Então, essas são Sim. as 3 maneiras.
O Ministério, ele tem uma proposta, e é uma coisa necessária, que os estados estão procurando, é uma definição de confirmação de caso clínico epidemiológico que não tenha que ter entrado em contato com uma pessoa que já tenha confirmado, que seria o caso dessa pessoa que você está falando. Mas, no momento, Porque às vezes ela teve o contato, sabe que teve, né? Aí pode confirmar, né? Mas, de qualquer maneira, ela vai ter que ir no profissional de saúde, o profissional de saúde realmente avaliar os sintomas para poder preencher a ficha de notificação. Essa pergunta eu acredito que ela venha porque quando a gente falou muito da notificação, da importância da notificação compulsória, né, que todo mundo tem que comunicar, não é? O agravo tem que notificar, então veio isso. Aí eu tive, sei que eu tive, como que eu procedo então para não ficar esse caso invisível, que é a próxima pergunta, né? De definir o que é uma subnotificação. Porque para alguns, antes de devolver a palavra, para alguns, a subnotificação é aquele caso que chegou a ficha, essa ficha está mal preenchida, joga fora, né? Como se fosse ignorar aquele dado que foi informado. Então, vamos explicar para quem está nos assistindo aqui o que é uma subnotificação de verdade, né? Entende de subnotificação. Oi, tá, é que tá meio travando aqui. Olha, a subnotificação é quando o indivíduo ele adoece, né, tem os sintomas, é suspeito ou mesmo confirmado, e não é feito o preenchimento, o registro dele. Então, a gente tem muito isso em praticamente todas as doenças de notificação compulsória, obrigatória, né? Alô? Estão ouvindo agora? Tive que voltar. Vamos informando, vamos ver se me ouvem. Por favor, vamos dando um retorno se estão ouvindo. A gente teve um problema antes. Acho que foram os relâmpagos. Deram algum problema na conexão. Vamos retornando aqui. Professora Ana, volte para responder. A gente ainda tem 4 perguntas, né? Então, desculpa o problema técnico, não é? Então a gente faz com muito carinho essa produção, mas às vezes acontecem essas coisas, né? Então, estava sem sinal. Oi, Bruna. Tudo bem? Oi, Natália. Vamos entrando aqui de novo para a gente fazer as outras perguntas que a gente ainda tem. A gente tem que encerrar essas perguntas, não é? Na nossa missão. Então, vamos pedir a professora Ana Lúcia para entrar. Eu agradeço aí a professora Ilma, né, a nossa diretora da Coremu, deixou registrado aqui para nós um oi, um parabéns para mim, para a professora Ana. Oi, professora Ana, vamos lá nós de novo. Então vem aqui, hoje a gente está com outro cenário. Oi, professora, acho que foi a minha conexão da internet. Me desculpe, pedir desculpa para quem estava nos assistindo, né? Mas retomando aqui, que antes da chuva, eu acredito que na hora que deu relâmpago e chuva, meu celular pausou. Acontece. E hoje a minha assessora, eu estou só com um apoio, e aí na tecnologia demoramos um pouquinho, mas a gente retornou agora para continuar respondendo. Professora, aí a pergunta é que como a CESPA e a gestão do Estado tem se posicionado no apoio às dificuldades dos municípios do interior, não é? Como a gente falava das questões das ilhas, não é? Então, como que tem sido o apoiamento do Estado para esses municípios? Olha, o Estado ele faz o acompanhamento, o monitoramento dos bancos, dos sistemas de notificação, cruza os sistemas, avalia, cruza com o boletim dos municípios para ver como é que está a questão da notificação, se eles estão conseguindo digitar nos sistemas todas as informações, e vendo que o município tem dificuldade, a Secretaria de Saúde, ela inclusive vai até o município, faz contato pelo telefone, conversa com os técnicos, conversa com os gestores, e até vai ao município, pede que o município mande as fichas para a gente fazer a digitação.
e muitas vezes precisamos ir realmente aos municípios, capacitar a equipe, enfim, né? Porque aí a gente trabalha com muitos sistemas, por exemplo, o sistema de informação de mortalidade, que é um sistema muito importante e ele é muito específico. São poucos Uhum. técnicos que têm habilidade para E- trabalhar com ele. Então, esses técnicos, eles compõem a nossa equipe, né? A equipe da vigilância, eles vão, toda vez que a equipe vai assistir, a equipe que trabalha com os outros bancos da Covid, a gente procura que um técnico do sistema de promoção de mortalidade vá junto. Porque tem toda a questão de preenchimento da declaração de óbito, que código coloca, como preenche, como... Enfim, são detalhes assim que são muito importantes, detalhes técnicos, que precisa de acúmulo de conhecimento para trabalhar com isso. E aí, então, tem esse apoiamento, né? Tem Isso. uma outra pergunta, até antes da pergunta, ela então dá uma saudação e parabeniza a sua participação aqui, que foi a professora Ilma Pastana. E ela pergunta assim: Adoro. qual o parâmetro entre a notificação e a subnotificação para o Covid-19? Olha, estudos no Brasil dizem que para cada um notificado tem 7 subnotificados. Mas a gente precisa ver se o Pará é esse mesmo parâmetro. A gente precisa ainda fazer estudos, ver a incidência oculta, né? A gente precisa fazer análise realmente para ver se nós estamos com 1 para 7. De repente a gente tem um outro parâmetro. Os estados eles têm diferença entre eles. Né? A gente está considerando um estudo, a gente utiliza um estudo que é do Brasil todo, mas a gente precisa estudar melhor a nossa situação no Estado. Mas enquanto a gente não estuda, a gente considera um caso notificado, 7 subnotificados. Certo. Então, essa foi a pergunta da professora Ilma Pastana, né? E aí deixa o nosso agradecimento ao apoio que ela tem dado A também, honra, né? não é? Uma honra dela estar participando aqui conosco. Tem uma outra pergunta aqui da Andréia Marassi, não, foi da gestão. Uma outra da Vilde Duarte, sobre as notificações das áreas quilombolas e rurais. Então, além das quilombolas que a gente colocou, ela ainda quer entender mais como tem sido feita das quilombolas, também das áreas rurais, das estratégias de ESF. Pois é. Essas questões das estratégias de saúde da família, os municípios é que trabalham mais, porque eles conhecem as questões, né, de acesso do município, e a vigilância, ela sempre trabalha, pelo menos procura trabalhar integrado com a estratégia, com a atenção primária, né? Porque tudo que a gente avalia, todas as informações, todos os indicadores que são construídos, eles são executados pela atenção primária, né? Pelas estratégias da família, pelas unidades básicas. Então, a gente, em tudo que vai de capacitação, em todos os momentos, se chama a estratégia de saúde da família. Com relação aos quilombolas, eu já falei, né, que a questão da notificação, a gente não tem, a não ser que coloquem no endereço que ele reside, aonde ele reside, porque não tem Não tem especificamente em essa nenhuma variável, ficha né? essa variável, só tem correlação se é branco, amarelo, negro, né? E a população ribeirinha também, a não ser que identifique o local da residência, em zona rural, se colocar o endereço detalhado, a gente consegue identificar. Mas como essa variável, elas não, nem sempre elas são preenchidas corretamente, e a gente tem muita dificuldade. E são variáveis que o controle epidemiológico faz o monitoramento do agravo, mas a gente precisa dessa interlocução entre a epidemiologia e as execuções de ações de saúde, não é? Então, Isso, que aí ele não filtra. Eu preciso saber, não, mas como está na área ribeirinha? Ah, eu tenho que descer, voltar, retornar, se eu podia ter colhido tudo aquilo na mesma ficha, não é? Então, o município, às vezes, nem isso. ele mesmo tem o dado, porque ele não notou se era da ilha, se era do bolsão, se Sim, era da fazenda, não é? Então, é uma sim. informação que ela vai afetar
diretamente na execução da política pública. Então, Às vezes, porque às a vezes o questão... profissional, Pode falar. Uhum. às vezes o profissional ele está preocupado em prestar assistência naquele momento. Ele não tem esse olhar epidemiológico. É importante que eu coloque o endereço, é importante que eu coloque a data do início dos sintomas. Às vezes o profissional ele não está muito atento para esse olhar da importância daquela ficha ser preenchida corretamente. Uhum. Ele fica preocupado mais com o atendimento imediato do É. paciente. E aí, isso corrobora com uma pergunta que foi da vez passada que a gente não respondeu, da professora Cláudia Rotenbach, que ela disse assim, mas é tarefa demais, o profissional já está ali na ponta, estressado, doente, cansado de atender, aí tem que preencher ainda esse monte de papéis, né? Qual que é o olhar para esse profissional e a recomendação que a gente deixa para o colega que está nos ouvindo, que é também profissional de saúde, né? E tem esse pensamento, né? Mas o papel não, eu tenho que atender o paciente. E aí? É a gente tentar fazer com que ele entenda a importância deste papel, né? O profissional, por exemplo, quando ele está lá no hospital, numa unidade de urgência e emergência de um município, o hospital lotado, e chega um caso lá suspeito de dengue, a gente tem que fazer com que esses profissionais entendam que aquela ficha ali, ele não está tratando do paciente que está na frente dele, que aquele já está doente, ele vai fazer a medicação lá, né? Mas ele está evitando que outros adoeçam. Isso vai ajudar, inclusive, o trabalho dele, porque em vez dele atender um, dois, né? Se ele notificar e se tiver uma vigilância ativa, ele vai atender um, dois. Se ele não notificar, ele vai atender 10, 100, 200, 300, vai ter óbito. Então, essa notificação, ela é o início de todo o processo do agir e do prevenir. Uhum. E é isso que a gente precisa fazer, que o profissional entenda. Né? Que a ficha tem que falar, que a ficha tem que ser preenchida, não tem que ter um técnico só para preencher a ficha, enfim. E compreender o processo de investigação, né? Desse caso. Uma outra pergunta que a Ana Cristina tinha feito da vez passada, e vocês que estão assistindo podem fazer perguntas ainda. A gente ainda tem um tempinho, tem a equipe que está resgatando, deixando aqui, vai trazendo os papéis, vai mandando as informações, pode mandar a sua pergunta, né? Então, vou colocar aqui uma pergunta que ela tinha feito, a Ana Cristina, que no estado do Pará, observa-se que existem de casos notificados mais mulheres, que mulher estava dando 51,5 casos de mulheres e 48,5 de homens. Mas que quando a gente passa para o óbito é maior em homens. Então, o que a vigilância tem a dizer a isso? Se eu tenho mais casos de mulheres, mas quem morre mais são os homens aqui no estado. Pois é, uma pergunta que a gente precisa investigar, né, para que a gente dê uma resposta testada cientificamente. Se você perguntar qual é a minha hipótese, eu vou te dizer, eu acho que os homens procuram menos um médico, eles vão buscar mais tarde o atendimento, muitos têm muito mais comorbidade do que as mulheres, então não tem muitos cuidados, a mulher tem mais cuidado com a saúde, então eles procuram o serviço já tarde. Hipótese, né? Hipótese. O número da epidemiologia não pode responder isso ainda, ele vai ter que ser. É uma pesquisa que precisa ser feita, não é? Para entender. A pesquisa que precisa ser feita. Porque pesquisas para fazer. Temos muita pesquisa. Vamos, logo a gente abre o edital de mestrado e doutorado, vamos fazer as pesquisas. Porque é muito disparo mesmo. Se a gente vê, 48% de casos são homens, mas quando vai para o óbito, ele vai para 63,9%, quase 64%. Chama muita atenção. Chama muita atenção. Chama muita atenção em relação a essa disparidade de número, né? E aí volta na política. Olha como a epidemiologia tem a interseção com a política de saúde, não é? Então, não tem a política de saúde do homem,
tem a política de saúde da hora, e aí são as questões que a gente precisa interlocutar e se sentir parte, né? Então, como que Sim. os números deixam o processo assistencial de modo ativo e mais resolutivo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que chegou aqui para a gente. Tem chegado outras questões em relação à população rural, à população do interior do estado, não é? Que é agora essas recomendações em relação à interiorização, à abertura, à reabertura. Há uma possibilidade de aumento de casos? Vai depender do comportamento da população, né? De como a população vai se comportar nessas questões dos cuidados que já estão sendo orientados desde o início da pandemia. Sim. Aí a Frota Ivanete coloca aqui a pergunta que, para além de todas essas questões que estamos discutindo, hoje o presidente vetou o uso de máscara em alguns lugares. Como a epidemiologia recebeu essa notícia desse decreto? Olha, isso eu considero catastrófico, né? Eu sempre, às vezes, comento assim com as minhas amigas e coloco uns comentários assim dessas coisas que acontecem atualmente, que as barbaridades que a gente lê e ouve, né? Eu sempre digo assim, por que choras a epidemiologia, né? Porque ninguém ouve mais a epidemiologia. Aí, no momento que a gente está vivendo uma pandemia com um número de mortes, números de doentes, o presidente, né, traz uma contribuição dessas. E a população, muitos vão seguir, porque acham que é exagerado, né? Então, a gente considera isso triste, né? Eu acho que nós estamos vivendo no momento que os técnicos, eles não são ouvidos, né? Hoje todo mundo, a gente fala, mas muitas vezes ninguém ouve. A gente grita, né? Muitas vezes a gente precisa gritar, mas mesmo assim a gente não é ouvido. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, né? Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Eu tenho mais de 30 anos de formada. Eu já vivi, eu falo para os meus alunos, eu vivi a pandemia da cólera. Eu era recém-formada, né? Pandemia da H1N1, eu nunca vi isso em toda a minha vida, né? Eu vivi para viver essa situação, para ver essas situações assim que entristecem muito a gente. Mas, por outro lado, a gente tem certeza do que deve ser feito e tem que continuar fazendo o nosso trabalho, né? Mostrando, às vezes desanimados, outro dia mais animado, mas enfim. Daí a gente se anima e discute e segue. Se anima e vai embora. Outras vezes com muita raiva. Aí a gente continua, a gente vai fazendo o nosso trabalho. Justamente. Nem que seja para dizer, a gente disse que ia acontecer isso. Eu te avisei, né? Pois é, outras vezes, hoje, quando eu li agora à tarde, eu digo, não acredito nisso. Eu vou ignorar isso, mas, enfim. Professor, aproveitando a sua experiência e uma das perguntas finais aqui, não é? Então, você que viveu, como você colocou agora, a epidemia da cólera, do H1N1, não é? A gente teve raiva aqui no estado também, não é? Então, fazer um apanhado dessas, assim, como foi o enfrentamento e como hoje está sendo esse enfrentamento para o Covid, né? O que está sendo de diferente, de mais difícil, mas também assim que você acha que vai deixar um legado, uma potência de aprendizagem? Olha, eu acho que da aprendizagem é a importância da integração do trabalho, de unir forças, principalmente dos profissionais de saúde, né? Eu digo entre vigilância, atenção básica, assistência e a necessidade mesmo do trabalho integrado. Agora, com certeza, de tudo que eu já vivi, o momento mais difícil foi esta pandemia. Tudo é diferente e tudo é muito mais complicado. É um contágio muito, muito grande, né? Óbitos muito grande de óbitos num curto período de tempo e todas as dificuldades do medo de atingir o profissional de saúde,
da gente perder colegas, de nós perdemos colegas de trabalho, e o medo mesmo de ter que se afastar da família, porque os profissionais de saúde, muitos até hoje estão afastados dos pais, dos filhos, com medo de transmitir. Então, é uma pandemia que foi tudo muito difícil por conta disso, né? Além de ser um vírus novo, teve essas dificuldades todas que mexeram com o emocional, que dá medo, né? E A que no Pará, insegurança, né? a insegurança, né? E que no Pará, eu sinceramente não achei que nós teríamos assim um pico tão rápido. A gente estava se preparando e a curva subindo e os óbitos aumentando. Então aquilo vai batendo no desespero realmente. É assim, um momento de desespero, de precisar fazer alguma coisa. Que das outras epidemias que você viveu aqui no estado não teve essa repercussão, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A questão a letalidade do Covid, que fica muito marcante, né? Então, isso. E o contágio também, né? O contágio muito grande. Muita gente teve contato com o confirmado quando a gente via aparecer quase toda a família doente, né? E muitos evoluindo para a gravidade. Enfim, é um quadro totalmente novo que a gente nunca conseguia imaginar que fosse acontecer isso, né? Dessa maneira assim tão rápida. Com certeza. Mas é isso. E de positivo foi isso, a integração, né? Juntar forças e uma coisa muito importante, que é a questão de se fazer. A gente teve muita dificuldade no início com os sistemas de informação do próprio Ministério, né? Então, a questão de fazer notificação, né, monitoramento, isso é muito importante e que é uma rotina do serviço da vigilância. E que quando chega no momento de pandemia, a gente acabou, no início, meio que ficando assim, né? E agora, como é que notifica? Que sistema vai usar? Com todas essas dificuldades que nós tivemos. Durante o pico de casos, que teve o sistema novo, né? E muda a ficha, entrou variáveis novas. Aconteceu ao mesmo tempo, isso. E aí a gente teve muita dificuldade, porque como tinha muitos doentes, muito óbito, e os profissionais de saúde, muitos adoeceram, reduziu a quantidade de profissionais para atender essa população, ficaram muitos pacientes que a gente foi buscar notificação depois, porque eles não foram notificados naquele momento. Então, se teve que fazer depois um resgate disso pela demanda, né, pela emergência de muita gente doente, os profissionais não davam conta nem de atender os doentes. Quanto mais de preencher a ficha. Então, a gente teve que buscar... que foi aquela pergunta que a professora fez, né? Estou aqui na assistência, ainda preenche ficha, então entendeu o impacto, né? Desse preenchimento para evitar que chegue mais casos, né? Então, esse é o nosso recado. De onde está vindo esses casos? Porque não adianta só eu tratar o doente, tem que saber de onde vem, como é que está sendo isso. E aí... É isso que eu digo, a integração, porque aí a vigilância, ela foi para dentro dos hospitais, para trabalhar junto, para poder buscar essas notificações. E aí, hoje em dia, tem um hospital que ele já faz a notificação dele. Ele já está, já acalmou, já organizou o seu serviço, já faz a notificação. Mas a gente precisou chegar junto e trabalhar, fazer muito do serviço deles, e treinando e acompanhando, para que isso chegasse nessa situação. Sim. Tá certo. Tem mais alguma pergunta aí, equipe que chegou? Então tá. Professora, eu agradeço muito a experiência de podermos compartilhar aqui, né, de fazer essa conversa aberta. Então, o espaço que a gente teve. Sinta-se sempre convidada, parte do MASA, né? Vocês todos que estão assistindo aqui, então, podem apresentar temas. Esse tema que você falou, professora, da saúde mental, não é? Isso foi muito pedido e será a nossa próxima live da terça-feira. Então, já vocês continuem nos acompanhando, que a gente vai falar da pandemia oculta
né, da saúde mental que vem junto com o Covid. Então, todas as questões aí têm sido o pano de fundo em relação a como que a gente está enfrentando e passando por essas questões do Covid. Então, nós agradecemos muito a sua participação, a sua disponibilidade de estar compartilhando o seu conhecimento, sua experiência aqui com todos, né? Olha, tem uma pergunta, parece aqui, do Davilin. Davilin está lá no Canadá. Ele pergunta, com o achatamento da curva de casos, não seria um momento de intensificar a busca ativa no monitoramento? Mas a gente está fazendo isso. A gente continua fazendo busca ativa, monitoramento, cruzamento do banco, cruzamento dos bancos, enfim. Isso está sendo feito, a gente tem uma equipe lá que trabalha, inclusive, final de semana fazendo isso. É uma equipe de retaguarda, de suporte muito grande, né? Enfim, professora, nosso agradecimento, as suas palavras finais para todo mundo que assistiu a gente até agora. Eu quero agradecer a oportunidade de falar de um assunto que é tão apaixonante, né? Que é uma coisa assim que eu gosto muito, que é a epidemiologia, a vigilância, e agradeço aos participantes e a oportunidade, né, de trocarmos experiência, porque isso é uma troca de experiência que é muito importante para qualquer profissional. Então, agradeço o convite, a oportunidade e estou à disposição para trabalharmos em outros momentos. Com certeza, vamos acompanhando. Olha, o vídeo vai ficar disponível, não é, aqui no nosso Instagram, também no nosso canal do YouTube. E se vocês tiverem perguntas, outras coisas a fazerem, podem mandar para nós. Professora, boa noite. Pessoal que assistiu até agora, boa noite. Bom final de semana. Se cuidem, usem a máscara, né? Isolamento social. Isolamento não quer dizer falta de afeto, né? Isolamento com muito afeto, tá bom? Beijo a todos. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, beijo.